Fala pessoal, beleza? Estamos começando mais um episódio do iFluencercast. Essa segunda temporada tá riquíssima de entrevistados e trouxe hoje ele, que é sacerdote de culto de matriz africana e consultor organizacional para empresas. Ele desenvolve um trabalho nas redes sociais desmistificando preconceitos sobre o candomblé, trazendo a filosofia africana para o cotidiano. Com vocês, Paulo Alvarenga. Olá, Beto. É um prazer, primeiramente, estar aqui e conversar com você, falar sobre esse meio aí, web, que está tão em voga hoje, né? Paulo, agradeço você estar aqui conosco hoje, trazendo muito do seu conhecimento, se disponibilizou num dia que eu sei que até é puxado para você, mas te agradeço por ter aceitado o convite e também para que traga também para o nosso público um bate-papo sobre as redes sociais e também falando um pouco do candomblé. Paulo, mas começando aqui, como foi também começar para você, né? Bora começar com tudo assim, como foi começar no mercado digital? Porque, com certeza, ser um sacerdote tem muitas responsabilidades, muitos afazeres, e também trazer esse conteúdo para o mundo digital, como que foi para você? Beto, eu costumo dizer que eu não vendo espiritualidade, né? Quando a gente fala de sacerdócio, as pessoas estão sempre linkando isso com vender Deus, né? Vender espiritualidade para as pessoas. E não é bem isso que acontece na minha concepção. O que eu vendo é tempo e conhecimento. Tempo para escutar pessoas que têm algum problema e conhecimento para solucionar, ajudar aquela pessoa a solucionar o problema dela dentro do conceito, dentro da filosofia do candomblé, que é muito rica e não é tão reconhecida hoje. Então, quando eu fui para essa parte das redes sociais, eu fui levando conhecimento inicialmente. Né? Foi custoso, porque a gente tem a questão que o candomblé já é um culto já que tem muito preconceito, que a galera aí não tem as suas resistências, né? Principalmente aí num país como o nosso, onde se diz laico, mas que de laico a gente sabe que está longe de ser. Né? Então eu fui para a rede sofrendo essa questão do preconceito e sofrendo muito mais para entender como colocar o conhecimento do candomblé nas redes sociais. Algumas pessoas já faziam isso, mas faziam isso de forma muito sistemática, muito quadrada, jogava simplesmente ali uma fórmula e não era isso que eu queria. Assim, no começo eu dei uma penada, né? A gente vai no erro e no acerto ali. Então, eu lembro, nos 3, 4 primeiros meses, eu queria colocar uma roupa social para passar um ar diferente, né? Não, tem que dar autoridade aqui. Aí você vai pegando, você vai montando aquele quebra-cabeça, né? Do que várias pessoas vão falando aí sobre redes sociais e engajamento. E eu via que o negócio ia patinando e não ia. E aí, gravar no começo era terrível para mim. Era terrível, a voz não saía, cortava, voltava, era bem complicado. Tinha essa questão de querer colocar uma roupa social, de querer fazer aquela pompa para chamar a atenção da pessoa, só que isso não rolava. Não rolou. Não deu certo. Não engajou com o público. Não engajou. Isso foi aí no 3º, 4º mês, tentei uns 2 meses isso, eu falei, isso daqui não é para mim. Né? Deu aquela caída, deu aquela desanimada. Eu acho que todo mundo aí que tá no meio digital passa um pouco por isso. E aí algumas pessoas do meu círculo de amizade mesmo começaram, Paulo, posta sua rotina. Porque eu acabo vivendo o candomblé, né? Eu sou um sacerdote. Eu tenho uma profissão além do sacerdócio, porque sacerdócio é profissão, né? Mas hoje eu não estou operando nela, que é consultor organizacional de empresas. Porque o candomblé me consome muito tempo. E aí falaram, Paulo, coloca a sua rotina, coloca a sua filosofia de vida, aquilo que você pratica. Falei, será? Ah, não, ninguém vai se interessar por isso. Ninguém vai se interessar pela vida de um pai de santo. Cara, e não é que deu certo? Começava a colocar coisas simples, tipo o café da manhã que eu tava tomando, uma reflexão que ocorreu ali durante o café da manhã. Eu ia pra academia, postava foto. Paulo, mas o que tem a ver a academia com sacerdócio? É uma pessoa comum. Sim. E as pessoas gostam de proximidade.
Então aí eu comecei a entender que toda vez que eu tentava colocar uma roupa social para passar uma informação que não era verdadeira minha, que não era aquilo, né, que eu operava no dia a dia, eu me afastava do meu público. Então, fazendo essa questão da rotina diária, postando coisas normais, coisas corriqueiras, brincando com as minhas filhas, ou então indo fazer compra no mercado, algum perrengue que eu passei ali no dia a dia, aquilo começou a dar um retorno de engajamento na rede. Não financeiro, tá? Mas engajamento para público. Audiência, né? Eu tinha, na época, aí na faixa de 1.000, 1.500 seguidores. Em um ano, eu fui para 30 mil seguidores. É um crescimento bem expressivo, né? Em um ano, né? Apenas, e assim, não dando ênfase em vender nenhum produto digital ainda. Não havia nada disso, era só engajamento, era só ali conversar com o pessoal. Nesse decorrer de um ano, foi onde eu tentei, e deu certo, inicialmente, um produto digital que era uma apostila, que era uma demanda que havia no mercado, onde as pessoas queriam aprender a fazer coisas dentro da espiritualidade. Então eu separei ali algumas coisas que independia da pessoa ser uma iniciada, ser uma devota, apenas ela seguindo um passo a passo, ela conseguia ali fazer algo a nível energético para melhorar ela, a psique, o espírito dela, né, para se alinhar ali com alguma coisa. E aí eu fui e lancei 2 apostilas, 2 e-books, na verdade, que inicialmente também deram muito certo, porque uma pessoa começou a indicar para outra e eu só via as notificações ali da Hotmart chegando. Legal. E isso sem uma estrutura nenhuma. Isso só você. Você Só sozinho, correndo atrás, fazendo suas coisas. Só eu, vivendo a vida sacerdotal no físico, né? Aqui, Nossa. no dia a dia, e ainda criando conteúdo diário e criando produto. Isso tudo ao mesmo tempo. Gente. E cuidando de 2 filhas. Puxado, né? Puxado para conseguir equilibrar tudo isso, dá tempo, porque o pessoal fala, porque a maioria das pessoas que passam por aqui contam que o mundo digital aconteceu. A gente teve aqui a advogada que parou de advogar para entrou no mundo da maquiagem e também no mundo de influência, mercado digital e tudo mais. Então você vê as pessoas saindo, geralmente as pessoas largam mão daquilo que fazem para entrar de cabeça no digital. Você simplesmente não, você equilibrou tudo e conseguiu dar conta de tudo. E assim, em quais plataformas você estava atuando? Quais plataformas você atua hoje? Na época, quando eu comecei, Beto, foi apenas no Instagram. Só o Instagram. Porque foi aquele boom do Instagram, isso é um pouco antes da pandemia, né? Ali na pandemia, 2020 ali. Que a galera ficou toda guardada, então tá todo mundo, a maior parte do tempo, no Instagram. Eu tinha um pouco de resistência com outras redes sociais, apesar de não ser tão velho, eu acho que eu tenho um pouco de restrição aí com algumas tecnologias, vamos assim dizer. Então eu fui apenas para o Instagram, e após, quando eu fui criar o infoproduto, aí eu fui para a Hotmart. Que na verdade é uma plataforma aí para produtos e não necessariamente uma plataforma de rede social. Tem cursos lá, mentorias. Exato. A Hotmart é uma plataforma bem completa também. E hoje você tem mais quais redes? Hoje, na verdade, a demanda pessoal minha tá muito maior do que era naquela época, porque a gente saiu de uma questão de pandemia, onde estava todo mundo quietinho dentro de casa, né? E foi todo mundo para fora de novo. Sim. Então tá todo mundo vivendo uma vida normal, pós-pandemia. E aí acaba que essa parte tá me pesando mais. Então eu acabo não conseguindo dar tanta atenção, criar tanto conteúdo quanto eu criava antes. Entendi. Mas tô sempre ali mostrando alguma coisa do dia a dia, então eu tô fazendo algum trabalho dentro do candomblé específico para alguém. Eu vou lá, tiro a foto, explico alguma coisa, vou para a rotina, porque a demanda do sacerdote na vida física mesmo é muito grande, né? A gente não consegue ali fazer, por exemplo, como você acabou de citar, né? Uma pessoa que vai aí para maquiagem.
Sim. A pessoa tá maquiando, ela coloca uma câmera ali e vai fazendo a coisa, imagino que seja assim, né? Sim. E ela consegue ali explicar, ela consegue vender o produto. Agora, um sacerdote fica bem mais complicado. Tem coisas que são restritas, que não dá para colocar em vídeo, que não dá para colocar para várias pessoas verem, que é mais restrita apenas de iniciados. Então aí já diminui um pouco o meu tempo de dedicação para as redes sociais. Mas ainda faço, eu acredito que ainda muita coisa dentro Esse mundo digital. dessa parte sacerdotal nas redes sociais. Entendi. Né? A gente tem ainda uma questão muito arraigada no candomblé, que isso vem do povo mais antigo, né? O candomblé é uma coisa que ele é passado de geração em geração, né? Que é o esconder o conhecimento. Sim. Então, o mais velho, ele guardava alguma coisa do mais novo, e o mais novo percebeu isso, e aí também ele guardava para não passar para o seu mais novo, porque isso aqui vai pegar isso daqui, porque vai aprender a fazer, vai ser melhor do que eu. É um conceito bem complicado. Então, não tem tanta gente fazendo esse trabalho na rede social. O que a gente vê muito é gente jogando qualquer conhecimento. Então, você tem a apostila de candomblé aí que ensina a iniciar uma pessoa. É um absurdo isso hoje. Nossa. É complicado você lidar com isso, porque é o que a gente chama de EO, é tabu, né? É segredo isso, não teria que estar ali. Mas a gente sabe que está, e ao mesmo tempo a gente tentando fazer esse trabalho de aproximar as pessoas, de quebrar o preconceito, de desmistificar, que é tirar o lado místico, porque o candomblé, ele é uma filosofia, ele é uma ciência, né? Coisa que ninguém sabe, por exemplo, é que o candomblé guardou todo o conhecimento de medicina africana. Nossa. No Brasil foi guardado pelo candomblé. Apenas o candomblé no Brasil guardou a medicina africana. Coisas que, por exemplo, na África hoje estão restritas a pequenos pontos da África, essa medicina africana tradicional. E que aqui no Brasil ficou muito tranquilo dentro do candomblé. Né? Então a gente vai tentando fazer essa desmistificação, a gente vai tentando fazer essa conscientização de que candomblé é legal, de que candomblé não é coisa ruim, Sim. de que candomblé é bom para todo mundo, que candomblé ensina, que candomblé constrói. E aí a gente tem os haters, o pessoal que justamente vem da nossa comunidade de culto religioso. Não, isso eu imagino que, assim, quando você vê nessa notícias de que as pessoas atacam, já vi cenas, já vi reportagem que as pessoas atacam terreiros e tudo mais, isso é muito triste de ver, né? Porque a pessoa ela não, além dela não respeitar, dela não aceitar, ela avança ainda na questão do outro e agride e ataca e faz coisas. Isso é um absurdo, isso é um absurdo. Eu escutei esses tempos para trás falando assim, ele falou assim, ele me perguntou qual era a minha religião e tudo mais, ele falou assim, mas isso não importa, porque ele falou assim, a religião, a palavra já fala, religar, tem que ser algo que te religue à sua espiritualidade, que te religue com a parte de fé, que traga essa parte de Deus e tudo mais, e tenha você essa de trabalho energético, espiritual, para você ser uma pessoa melhor e também fazer com que as pessoas ao seu redor sejam uma pessoa melhor. Então, assim, todas as religiões, ela tem, se for passar uma régua, todas elas têm essa mesma função, de religar a pessoa com uma questão espiritual e tudo mais. Eu acho isso muito bacana. E não existe o certo ou errado, existe aquilo que faz mais sentido para você. Eu acho isso uma coisa que tem que ser estudado. O Paulo faz um excelente trabalho, pessoal. Vão nas redes sociais, ele tem Instagram, TikTok. Tem o TikTok agora da casa. Quevodum Danadana. Quem tiver TikTok, entra lá que a gente tá alimentando o TikTok já também. Tem mais um também dos trajes, não tem? Das roupas? Tem a Casa 7, que são artigos de vestuário, tem algumas peças também.
que a gente usa ali no cotidiano, mas que toda pessoa acaba podendo usar ali, fazendo menção ao orixá, fazendo menção ao seu santo de cabeça, né? Legal, legal, porque eu acho importante falar isso, pessoal. Sigam as redes deles, se integrem e também aprendam, que eu acho que o principal de tudo é aprender. Se ele está disponibilizando o tempo dele para ensinar, para colocar esse conhecimento, você é um sacerdote. Há quanto tempo você é sacerdote? Bom, sacerdote há 11 anos. 11 anos. Olha 11 isso. anos, mas cultuador de orixá a vida inteira. Sério? 37 anos. Você nasceu dentro, então? Nasci dentro. Toda a minha família já vinha, não do candomblé, vinha da Umbanda, que é um culto irmão, vamos falar assim, do candomblé. Ele nasceu aqui no Brasil a Umbanda nasceu junto com o candomblé no Brasil, derivado de um culto africano, né? E a minha família toda pertencia lá. Avós, pai, mãe. E aí eu cresci no meio disso. E aí, em algum determinado tempo aí da minha vida, me deu um start. Eu falei, não, é o candomblé que eu me encontro, é disso que eu gosto. Nossa, olha isso. Então, assim, são 11 anos sendo sacerdote. Nasceu dentro dessa religião de cultura africana. Tem muito conhecimento ali. Com certeza tem muita coisa. E relativamente jovem para um sacerdote de candomblé. Isso é verdade, né? Porque geralmente a pessoa pensa assim, fala assim, o pai de santo vem aí. Já imagina um senhor de idade, barba branca, aquela andando voz meio corcunda. Aí vê um menino, praticamente, já fica assim, como assim? Esse que é o pai? E isso é uma coisa que eu acredito também que você deve enfrentar nas redes, né? Porque as pessoas, assim, elas personificam quando você fala determinado perfil de pessoas. Na hora que eles montam a persona na cabeça delas, eles nunca imaginam. E é interessante você trazer esse lado, né? Até porque eu acredito que você tem uma linguagem que se conecte mais fácil com as pessoas do que as pessoas mais antigas. Quem sabe, conforme você vai ficando mais velho, a comunicação ela é um pouco mais complicada, eles querem fazer tudo do jeito deles, entendeu? Eu já falei pra minha avó, falei, vó, não vejo a hora de eu ficar velho e poder fazer tudo do meu jeito, e se alguém vir falar assim, eu já faço assim a vida inteira, meus filhos já me conhecem, já sabem que eu sou assim, porque é a desculpa do velho, né? O velho já... Mas não, você já traz essa comunicação, essa leveza, essa questão de se conectar com o público, isso é bacana. Mas assim, nesse seu desafio de criar conteúdo, de você estar ali presente nas redes, teve algum perrengue ou algum case de sucesso muito grande que você gostaria de compartilhar conosco? Bom, tive um perrengue recente, semana passada, né, que eu descobri isso, né, que acabou acontecendo. Algum tempo atrás, eu estava almoçando e de repente começou a chegar notificação do Instagram, eu mesmo que administro ali, né, a minha página pessoal, a página da casa, do Cuevo do Danadana, eu tenho 2 pessoas que me auxiliam. Inclusive, Léo, a Araizô, muito obrigada aí pela ajuda, o Baizô também, meus filhos de santo, gente. E começou a chegar muita notificação no meu perfil pessoal. Aí, gente, o que tá acontecendo? Beto, acho que foram 300 pessoas que começaram a me seguir em menos de 1 hora. Nossa. E eu não entendi aquilo. Eu falei, eu não postei nada, não teve nenhum vídeo viral, nenhuma foto viral. Eu acabei não entendendo. Falei, bom, o Instagram decidiu me mostrar para as pessoas. No final de semana, tô mexendo na rede, no TikTok, que eu quase não entro lá, que não é uma rede que me agrada muito, a dinâmica da rede, né? Eu tô rolando alguns vídeos lá, de repente cai um vídeo. Eu falo, peraí, minha cara aqui, tipo, o cara fez um dueto com um vídeo meu, onde eu explico a diferença de transe e possessão, o que é do culto tradicional africano e o que é do candomblé brasileiro, né? Que tem muita diferença. E o cara simplesmente debochando do que eu tava falando. Nossa. O cara não abriu a boca, ele fez um dueto, eu falando no vídeo, ele só fazendo assim, ou fazendo assim, fazendo careta, sabe? Uma coisa bem, bem escrota. Eu olhei aquilo e falei, pra quê? Né? E é um igual, é um sacerdote também. Caramba! Aí volta naquilo que eu tava te falando, o preconceito não vem só de fora, né? A gente tem, inclusive, pessoas de dentro que gonga, né? Que ataca, que diminui ali, para poder ou aparecer ou te diminuir, enfim. E aí eu entendi
Falei, esse vídeo aqui do TikTok me gerou 300 seguidores no Instagram. Um Nossa. crescimento sem eu fazer nada, simplesmente por estar na rede. Aí algumas pessoas próximas, não, responde, ataque, que não sei o que. Eu falei, não, porque eu já conheço a tática do cara. Ele é aquele que vai, por exemplo, você tem muito seguidor, ele vai, faz uma gracinha com você, te ataca de alguma forma para que você revide e você gere engajamento para ele com os seus seguidores. Que de alguma forma os seus seguidores vão lá comentar ou não, vão apenas olhar aquilo que tá acontecendo e vai levar para a página dele. Sim. Falei, não, ele me deu os 300 seguidores dele, mas eu não vou dar um a ele. Não, e o bom é que você teve essa resposta rápida, né, de não fazer nada. E esses 300 provavelmente vieram na ânsia, tipo, eu quero ver em primeira mão o que ele vai responder. Vai ter barraco aqui, vai ter confusão, vai ter um retetê aqui, eles vão entrar numa briga. Mas não, eu prefiro lidar com o hater dessa forma. Eu entendo que hater é necessário. E o hater, ele ensina muito o influenciador, né? Eu tive haters no começo, pessoas que entravam, eu fiz um post uma vez e eu usei um termo que hoje é considerado preconceituoso racial, né? Mas não tinha como eu estar sendo racista ali, preconceituoso, porque era um post falando sobre a cultura africana, falando sobre negro. Se eu não me engano, eu usei o termo enegrecido, alguma coisa assim, para falar sobre uma situação. E aí choveu de comentários. Tipo assim, você tá sendo preconceituoso. Teve uma pessoa que falou, porque você tem que ser morto. Falei, gente, que horror. Nossa. Então assim, talvez essa tenha sido a mais impactante pra mim, foi logo no comecinho, né? Então assim, hater é necessário, o hater ele faz a gente se afinar com o nosso propósito e se afirmar. Sim. Não, vai ter isso daqui, mas eu vou passar por isso. Eu estou convicto de que aquilo que eu estou falando, de que aquilo que eu estou divulgando é o correto. E pessoas que estão na mesma vibe que eu vão se juntar a mim, vão vir para a mesma tribo que eu. Sim. Né? Eu sempre entendi muito essa questão da rede social e agir mais como uma liderança de movimento. Isso. Não apenas como alguém que despeja conteúdo ou que tenta vender coisas na internet. O tanto que a descrição da minha bio é desmistificando o candomblé. Se eu te vender algo, se eu te vender o meu tempo, se eu te vender uma mentoria, se eu te vender um jogo de búzios, que é o que o sacerdote de culto africano faz, né? Que ali ele consegue orientar a pessoa mediante a energia natural dela a fazer as coisas legal no serviço, um relacionamento que não tá andando, por que não tá andando, o que precisa ser acertado, isso não tem nada a ver com trabalho. Tá? Fazer feitiço, não tem nada a ver. Tem a ver com alinhar a mente da pessoa, a psique da pessoa com o propósito que ela não está enxergando, né? Então, eu posso fazer isso, mas não é o meu foco. O meu foco é desmistificar o candomblé. É me tornar um líder de movimento, líder de uma tribo, pessoas que pensam como eu, né? E aí a gente sente o peso que é estar ali na rede, a gente sente o peso, porque o sacerdote ele já é um líder de um movimento real, na vida real, e aí poucos foram para o digital, né, nessa liderança de movimento digital. E hoje, com isso, a gente consegue acessar lugares. Hoje eu converso, por exemplo, e consigo orientar pessoas que não têm acesso a um terreiro, a um templo religioso de candomblé. Então a gente consegue hoje prestar essa assistência para uma pessoa que não conhece, uma pessoa que nunca viu, que não sabe, mostrando vídeo, mostrando foto, conversando, fazendo um jogo de búzio à distância, né, por uma videochamada, por exemplo, coisas que não aconteciam. Hoje muitos pais de santo ainda têm um pouco de resistência. É porque isso daí é uma marmotagem, é um termo que a gente usa muito, né? Jogar à distância. Só que antigamente era por carta. A pessoa mandava uma carta para a mãe de santo, para o pai de santo, com o nome, se tinha possibilidade, colocava foto, data de nascimento. O sacerdote realizava o jogo, anotava tudo que saía ali e enviava a carta de volta para a pessoa. Isso é legal, não sabia. Então, assim, não tem muita diferença hoje. O problema é que, e aí você vai entender o porquê que eu tenho um pouco de resistência com o TikTok. Você abre o TikTok, essa galera de Umbanda Candomblé tá tudo dando consulta online sem nada. Tipo assim, me faça uma pergunta e eu te falo aqui alguma coisa. E você olha aquilo e você fala, isso aqui não é Candomblé.
Isso aqui a pessoa realmente... Cai muito tarô, né? As pessoas, tipo, a pessoa tá lá, me manda um comentário que eu tiro uma carta pra você ali. E não é assim, né? Tem toda uma ritualística que envolve isso. E é pessoal. Quando eu vou jogar, vamos supor, eu vou jogar pra você, eu vou jogar pra você, é a sua energia que tá ali. Então eu preciso criar link com o nome, com a data de nascimento, vendo você por videochamada ou até mesmo por uma foto e estando concentrado naquilo. E não é apenas uma pergunta, né? Quando a gente abre um jogo de búzios, a gente está lidando com a psique da pessoa, a gente está lidando com o ori, que a gente fala, né? A cabeça da pessoa, a consciência dela. Então ali está registrado tudo o que está acontecendo e que pode vir a acontecer, né? Porque o futuro não é construído. Então, assim, é muito banal isso que estão fazendo, principalmente no TikTok. O Facebook teve uma época que tinha as lives. Sim. Eu não cheguei a ver isso no Instagram, mas no TikTok tem muito. E isso, pra mim, suja demais a forma como essas pessoas colocam. E, normalmente, não são sacerdotes de candomblé. São pessoas que se travestem de. Então, é muito fácil, gente. Você comprar uma roupa dessa é muito simples. Você comprar um fio de conta desse é muito simples. Você se comportar como um sacerdote, uma sacerdotisa é muito simples. Agora, ser realmente isso já é outra história, né? É que eu falo, pesquisa a trajetória desse sacerdote que você tá indo atrás. Ah, eu sigo ele no Instagram. Tenta ver a casa, tenta ver se tem interação dos filhos de santo. O que ele fala, porque se for uma pessoa que tudo você precisa fazer um trabalho, é porque você tá com uma obsessão, é porque você tá com um trabalho feito nas costas, você precisa de um ebó. Corre, porque não é assim que funciona. Em muitos casos existem, tá? Mas não é sempre isso, e é o que sempre essa galera tá fazendo. Porque o foco deles é dinheiro, é vender, é ganhar dinheiro. E aí ele causa um desserviços, né, para uma comunidade ao qual é tão carente disso que você faz, que é desmistificar, que é aproximar, que é conectar. Porque, assim, eu acho muito interessante falar disso, porque ainda fiz questão de trazer para a temporada do iFluencer, porque eu acho que tem que ser falado, tem que ser evidenciado. Gente, eu já vivenciei na minha família uma situação que uma pessoa estava caminhando, e aí ela tava numa reunião de outras familiares, assim. Falei, gente, olha aqui que eu vi hoje de manhã, durante que eu tava caminhando. Aí mostrou a foto, e provavelmente devia ser uma pessoa de alguma religião de culto africano, estava com a vestimenta para tal, ela estava em algum canto, colocando algo ali, ou pegando algo, não sei se estava colhendo folhas, não sei se estava colocando alguma oferenda, não sei o que ela estava fazendo, mas essa pessoa da minha família simplesmente tirou uma foto, e depois mostrou. E aí foi me mostrar, eu falei assim, qual que é a sua intenção com isso? Não, porque eu achei diferente. Eu falei, diferente o quê? Eu falei, do mesmo jeito que você estava com a sua roupa de caminhando num parque, ela estava com a roupa dela, fazendo as preces delas para a religião dela. Não tem nada a ver com a sua vida. Assim como ela não tirou uma foto sua, querendo mostrar para os outros, falando assim, olha só a pessoa, a roupa com que ela estava caminhando, e as pessoas têm muito isso, de querer julgar as outras, ou querer impor a moral ou os valores dela a outra pessoa. E isso é muito errado. Isso é muito errado. Acho que cada um tem que viver dentro do seu quadrado, respeitando. É o que todo mundo fala. O seu respeito vai até o momento que começa o respeito do próximo. E assim é uma cadeia que todo mundo se respeita. Exato. E como foi, assim, você já sofreu também, porque é uma coisa, você já citou do hater, você já contou essa história, mas intolerância religiosa já aconteceu dentro das redes, ou até mesmo pessoalmente? Já. Tanto dentro das redes quanto fora. No TikTok tem um vídeo meu que viralizou, onde eu estou em transe de uma entidade feminina, né? A pombagira. E pombagira não é coisa ruim, gente. Vamos pesquisar um pouquinho. Entra lá no meu perfil que vocês vão saber o que é realmente pombagira e não essa coisa demonizada que falam aí.
E aí várias pessoas, notoriamente evangélico, nem sempre evangélico, mas sempre evangélico, né? Atacando, falando que eu vou pro inferno, que onde já se viu, que isso é coisa do capeta, enfim, né? Eu não rebato isso, eu acabo deixando lá, justamente porque isso é o hater que me gera engajamento, né? Não é desejável ter isso, acho que ninguém deseja sofrer um ataque desse, né? Mas é ser inteligente ali na rede, saber entender o propósito daquilo ali, porque até a coisa ruim tem propósito na nossa vida, né? Se a gente entender que o candomblé foi uma religião estruturada para preto e pobre, a gente vai entender que é marginalizado, né? Não é nenhuma religião. Os meus iguais aí hoje estão lutando para falar que é uma religião, mas no meu conceito não é. É um culto, tá? Então ele é um culto marginalizado, onde é sempre apontado, onde é sempre diminuído, porque lá atrás, tanto a igreja quanto a política, né? Até 1963, se eu não me engano, o candomblé era combatido pela polícia, né? Era invadido os candomblés, a polícia invadia a armada e acabava com tudo. Então, assim, hoje o que os evangélicos, em sua grande maioria, tá fazendo é uma replicação do período militar, do que acontecia com os candomblés na Bahia, né? Então, assim, eles têm o aval da história e muito mais hoje da bancada evangélica, eles estão amparados pela política para fazer isso. O quadro está mudando um pouco, né? Sim. Depois aí, sem entrar muito nessa questão de política, mas depois do Bolsonaro começou a dar uma amenizada, a gente tem sofrido menos ataque. No YouTube, eu coloquei acho que 2 ou 3 vídeos, mas eu não lembro nem como está isso, porque foi logo no comecinho. E foi onde mais choveu ataque preconceituoso, Beto. É onde mais choveu. Dos comentários assim mais leves, tipo, você vai pro inferno, Deus está voltando, até xingamentos mesmo de baixo calão, enfim, que nem vale a pena citar. Caramba. Não, é um ódio que as pessoas. E a gente já traz muito aqui também, porque as pessoas acham que estão protegidas, assim, né? Elas estão no sofá da casa dela, com um aparelho celular, ninguém sabe onde ela tá, ninguém sabe quem é ela, ela tá lá, às vezes cria um fake, tá criando. Gente, isso não é assim. Isso não é assim. Você pode ser localizado, sim, entendeu? A rede que você acessa, a internet que você acessa, os dados que você acessa, tudo isso é registrado. E a Polícia Federal, ela consegue sim ter acesso e te encontrar. Então, se você está praticando qualquer crime de intolerância, qualquer crime de racismo, homofobia, por aí vai, qualquer um que você esteja atacando, você pode ser sim encontrado. Já participei de cases assim, já trabalhei em provedor de internet e você pode ser encontrado e principalmente responsabilizado pelo crime ao qual você está cometendo. Então não se sintam, não se acham que você é nenhum alecrim dourado que você não vai ser encontrado, não. Você vai ser encontrado sim, porque nós temos meios cada dia mais eficazes para encontrar e combater esse tipo de crime, porque isso é crime e precisa ser tratado como crime, né, Paulo? Sim, a internet, ela é uma faca de 2 gumes, né? Ela deu voz a todos. Então, todos estão colocando ali o que pensam, o que acham, os seus conceitos pessoais, só que criou muita coragem, principalmente para essa parte negativa do ser humano, né? Aquilo que a gente não tinha de notícia, que não corria tanta notícia, hoje, se acontece um acidente em São Paulo, em menos de 1 minuto, nós já estamos sabendo aqui. Porque antigamente era muito mais lenta essa transmissão de informação. Então tá muito rápido isso. Então, as pessoas estão muito mais corajosas para falar qualquer coisa porque tá atrás de uma tela. Sim. Tá dentro da sua casa, não vai tomar um soco na cara, não vai tomar um tiro, né? Então, assim, a briga de trânsito sempre existiu, só que hoje tá existindo também na internet essa briga de trânsito. E aí as pessoas estão exagerando, tá perdendo o prumo. Então, ao mesmo tempo que deu voz para todo mundo, como nós
para colocar informação, para trazer conhecimento, para agregar pessoas, também deu voz para pessoas homofóbicas, para pessoas preconceituosas, racistas, agressivas e por aí vai. Não, e é importante falar disso, né? O pessoal às vezes fala assim, é importante até porque, assim, hoje, nitidamente, você se considera um influenciador porque você fala de uma pauta muito importante. E qual que é e o que que você entende como responsabilidade sua como um influenciador digital nesse meio? Beto, eu entendo que qualquer coisa hoje que eu coloque na rede, Uhum. alguém vai tomar isso como uma verdade. Alguém vai se conectar com aquele pensamento, alguém vai se conectar com aquilo que eu estou dizendo e vai trazer isso para a vida dela, né? Eu vou usar um exemplo negativo que a gente já viu por aí, essa questão de movimento de suicídio, né? São pessoas que influenciam, ainda há casos disso, né? Influenciam suicídio. Hoje, a internet dá voz a todo mundo. E todos estão carentes de líder. Sim. O ser humano é dividido basicamente em dois tipos de pessoa: aqueles que lideram e aqueles que agregam. Né? Não vou falar rebanho, porque eu acho uma palavra muito desconexa para isso, mas aqueles que lideram e aqueles que agregam. Né? Aqueles que formam opinião e aqueles que essa opinião é bacana, ela combina com aquilo que eu acredito, com aquilo que eu penso, eu vou pegar ela para mim. Então é muito complicado, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente vai colocar principalmente um ponto de vista particular, e é uma coisa que eu evito muito, né? Um ponto de vista particular sobre determinado assunto. Uma vez falaram, o que você acha? Uma coisa que eu abomino de falar é sobre política. Né, eu sempre falo, toda vez que misturou política e religião no mundo, deu ruim, muito ruim. Então eu evito de falar. Tenho algumas reservas com pessoas próximas que eu acabo conversando, mas na rede, não. O que você acha do governo? Olha, dentro daquilo que eu estou entendendo, está fazendo um bom trabalho, eu vou criticar aquilo que está sendo feito ou não, mas não aquilo que eu gosto ou não daquela persona específica. Então o influenciador ele tem que tomar muito cuidado com isso, porque ele lidera pessoas. Todo influenciador ele é um líder de movimento em maior ou menor grau. Vai ter o influenciador que ele influencia pela opinião, vai ter o influenciador que ele influencia pelo produto dele, de ter abrangência ou não, mas sempre as pessoas vão tentar ser o mais próximo possível daquela pessoa. Porque combina, né? É a tribo ali. Sim. Então conecta, complicado. né? Conecta. E assim, isso daí que você está falando, ele é muito importante até para trazer um pouco da realidade, né, do que você encontra hoje no seu nicho, no seu público. E eu acho assim que um dos maiores desafios que você encontra, ainda mais equilibrando tudo isso que você está falando, é ter uma frequência de conteúdo, né? Igual você mesmo falou, que às vezes é difícil, tem mais pessoas hoje te ajudando a cuidar disso. Mas como que tá a questão de frequência? Você tem algo já nesse tipo? Você tem uma ideia de rotina de postagens ou não? Hoje você faz conforme vai dando tempo, se não der tempo também, ok, tem as responsabilidades primeiro da casa, como que é isso para você? Eu tenho uma regra que não é a mais certa, eu entendo que não é o mais legal para minha rede, para minha página hoje, mas é uma regra básica que eu não posso sair disso, né? Então seriam 3 posts durante a semana, preferencialmente segunda, quarta e sexta, e history diário. O history eu ainda dou uma relaxada, assim, tem dia que não posta, tem dia que esquece, acordou muito cedo, tá naquela correria, né, então acabo não postando. Agora, essas 3 postagens semanais, para mim, são extremamente necessárias para manter ali o contato com a minha tribo. Né? Eu brinco assim, gente, olha, eu tô aqui, viu? Eu não sumi, não. Lembrando os seguidores que eu estou ali, e aí eles trazerem de novo aquela memória, não, eu sigo esse cara porque a ideia dele é essa, porque ele fala sobre isso e eu combino com isso, né? Porque se você some, se você fica aí um mês,
bem dizer, sem falar nada, as pessoas te esquecem. Sim. Né? Na vida real, para alguém te esquecer, leva muito tempo. Né? Você pode ficar aí 1 mês longe da sua casa, que a hora que você voltar, o seu vizinho vai lembrar quem é você. Agora fica 1 mês fora da rede social. Eu sei porque eu já fiz isso. As pessoas deletam, elas não lembram quem é você. Principalmente se você aparecer com uma outra roupagem, se você aparecer com uma outra fala, falando sobre outro assunto. Aquilo que não deu certo, ele é apagado. Aquilo que você não cultivou, simplesmente seca e morre na rede social. Né? Então, eu falo que o Instagram, o TikTok hoje, ele tem muita gente, mas tem muito defunto. Porque uma pessoa, quando ela começou, ela testou diversas coisas. Sim. Então, testou uma persona, testou outra, testou outra, testou outra. Então, pode ser que tenha diversas páginas ali, diversos perfis, né, daquela mesma pessoa que não existe mais e que tem até seguidor, mas o pessoal olha e fala, nossa, por que eu comecei a seguir essa pessoa mesmo? Ah, tira daqui. Né? Porque eu faço isso, de vez em quando eu vou lá e dou uma limpada ali no... Tem né, o pessoal que você fala assim, você tá aqui? Quando não, você entra assim e fala, deixa eu ver o que é isso. Porque você fala assim, que momento eu segui essa pessoa? E aí você faz aquela, peraí, não tá nem me seguindo? Peraí que eu não tô aqui pra dar audiência pra quem porque não tá você não tá conectando mais, aquela pessoa não conectou mais ali. Então é um grande cemitério de ideias. E uma coisa que você falou é muito importante, esse lance das redes sociais, quando você não cria conteúdo em 1 mês, é realmente esse o número. Se você não cria conteúdo em 1 mês, o Instagram, Meta, ele entende que você simplesmente fechou. Porque ele vê todo mundo, gente. A gente tá falando de uma instituição. Então ele vê todo mundo como negócio, entendeu? Até por isso todo mundo aqui recebe propaganda para impulsionar, para você contratar algum serviço, seja para você verificar o seu perfil que hoje é pago, entendeu? Todo mundo recebe propaganda. Então ele entende que todo mundo ali é um cliente, todo mundo é uma possibilidade de negócio. E esse é o mundo das redes sociais. E se você não engaja, você não cria conteúdo, você não conecta na sua conta nem para engajar com as contas dos outros em 1 mês, ele entende que você morreu para ele. E aí, na hora que você tenta retomar, o seu logaritmo vai estar no chinelo. Se você tiver 1 milhão de seguidores, você vai ter o mesmo trabalho de uma pessoa que está começando. A entrega é baixíssima, baixíssima. É um negócio assim, complicadíssimo de você reverter. Mas, pensando nessa questão de frequência, falando agora para você que está aqui conosco, aí na sua tela está aparecendo um QR Code que vai te levar para o nosso aplicativo, que é o iFluencer. Esse aplicativo ele é justamente um ecossistema, um universo para criadores de conteúdos e influenciadores digitais, tanto que esteja começando ou também que já é profissional, que já está prospectando jobs. Nesse aplicativo você vai encontrar mentorias, cursos, esse episódio na hora que for publicado. Então você vai encontrar tudo que você poderia contratar dentro do meio de influenciadores. Então a gente trouxe isso, Paulo, justamente para o quê? Para ajudar, para dar um apoio a esses influenciadores, a esses criadores de conteúdo, porque assim, geralmente são criadores isolados que não têm contato com outros criadores para ter essa troca. Então a gente criou um ecossistema, lá tem chat, você pode conversar com outra pessoa dentro da própria plataforma, é algo bem completo mesmo, e por isso que a gente vem trabalhando nisso. Mas assim, o nosso tempo tá acabando dentro do episódio, sabe? É uma coisa que todo mundo fala, na hora que eu olho, eu falo, gente, passou tão rápido. Passa tão rápido. Mas eu sempre gosto de conduzir para o final, pedindo para você dar uma dica para quem está começando, para quem quer entrar para o meio digital, ou até mesmo, de verdade, que eu acho até muito importante, quem queira começar também dentro do candomblé, queira onde que encontra o terreiro, é o terreiro que fala, né? Terreiro. Onde que encontra o terreiro de vocês, que pode ir lá assistir, porque eu sei que é aberto, eu frequento às vezes lá, o meu namorado sempre tá lá também, ele faz parte, é seu filho, né? Sim. Então, assim, eu acho muito importante você trazer isso para quem tá aqui assistindo a gente. Bom, eu apenas posso falar sobre aquilo que eu já passei, sobre aquilo que eu experienciei. Para quem está começando aí no meio digital, para quem entendeu que é extremamente necessário hoje aí redes sociais, não desista.
Primeira coisa, não desista, não pare. Não pare, seja imparável. Porque as pessoas têm o hábito de, na primeira, e isso eu me enquadrei no começo, na primeira, isso daqui não é pra mim, isso daqui não vai me dar resultado. Gente, não é de um dia pro outro. Lidem com uma rede social como se fosse uma semente que você tá plantando hoje para ela dar fruto daqui a 1 ano, quiçá 2 anos. E olhe lá se você fizer um bom trabalho, né? Tenha um mentor. Tem alguém que saiba trabalhar com rede social, acesse o iFluencer para não ficar perdido aí, igual muitos influenciadores ficaram no começo, porque não é todo mundo que não são todos que tiveram a sorte de ter uma mentoria, de ter alguém ali, um sistema que ajudasse, que desse um norte. Muitos foram pelo erro e acerto, como eu fui. Isso para quem está começando no meio digital. Para quem quer conhecer o Candomblé, tem a minha rede social, paulo.halvarenga, ou Babalorixá Paulo de Dana Dana. E tem o perfil da casa, que é o KWE, Vodum Dana Dana. A casa fica aqui na cidade de Ribeirão Preto, casa, terreiro, templo, tudo a mesma coisa, tá, gente? Fica aqui na cidade de Ribeirão Preto, no Parque São Sebastião. Mas entrando lá tanto no meu perfil quanto no perfil da casa, tem todos os dados, como que funciona, quais os dias de sessão, o que é aberto, o que é fechado, para vocês se encontrarem lá. Muito obrigado, Paulo. É importantíssimo. Gente, então, já que ele deixou as redes, sigam as redes dele, engajem com esse conteúdo. Nós vamos colocar, além desse episódio na íntegra, em breve teremos também os cortes, para a gente trazer uns trechos desse nas redes sociais que consomem menor minutagem de conteúdo. Então, assim, vamos trazer muita coisa. Então, fica esse convite. Você que quer conhecer também, vá pessoalmente. Enfrente esse tabu que tem dentro de você, que às vezes você vai para conhecer. É importantíssimo, gente, de verdade, é uma coisa que eu falo para todo mundo. Se eu pudesse, e eu vou fazer isso, eu quero conhecer todas as religiões, porque eu acho que isso nos conecta com o que está sendo feito como ser humano, porque todas elas, posso te falar, todas as religiões têm ser humano, todas elas têm pessoas que falam sobre isso. Então é interessante entender o que acontece e parar com essas coisas que ficam na nossa cabeça, que, igual você falou, o passado construiu na nossa cabeça. Vamos desconstruir, vamos nos desconstruir e serem pessoas melhores. Paulo, obrigado por você ter aceitado. Eu que agradeço, Beto. Foi uma honra para mim, como eu falei no começo. Foi muito mais honroso agora no final. Eu espero ter contribuído com a Influencer e desejo muito sucesso na sua caminhada pessoal, na caminhada dos seus projetos e que todos os orixás, que Exu, que meu pai Oxóssi, abençoe muito pelo trabalho que você vem fazendo aí, ajudando outras pessoas também. Sucesso. Obrigado. Agradeço a bênção. Nossa, me sinto até... Além de honrado, me sinto abençoado. Foi um episódio incrível, foi um bate-papo que fluiu bastante. Olha o tempo como voou, que eu nem vi o tempo passar. Obrigado pelas contribuições, pelas pautas que você falou aqui. É importantíssimo a gente trazer isso para o nosso público, para a nossa audiência. A Influencer está de portas abertas. O nosso aplicativo está de portas abertas, caso você queira disponibilizar e-book, qualquer material a gente consegue colocar dentro da plataforma e vai ser um prazer tê-lo conosco nessa trajetória que você já faz parte dela. Agradeço você que ficou até aqui, porque é importantíssimo também que vocês continuem com a audiência, engajando com o nosso conteúdo. Sigam, se inscrevam, curtam, comente. Tudo isso, as nossas redes, as redes dos nossos entrevistados, a rede do Paulo em específico hoje e do Coevodum Dana Dana, que esteja lá, que você engaje o máximo possível, porque essa audiência é importantíssima para nós. Então, agradeço vocês que ficaram até aí, até o momento. Um grande abraço e nos vemos no próximo episódio. Tchau, tchau!